Feito, galera. Quem mais que está aí? Já tem algumas outras pessoas online. Manda o seu salve, manda o seu oi, de que cidade está falando. Hoje a gente vai... Eu quero conversar um pouquinho sobre hipnose não verbal, sobre hipnose, sobre terapia. A gente está com dois colegas aqui que eu convidei para a gente poder trocar uma ideia. E eu vou mostrar para vocês um processo de hipnose não verbal inédito que a gente gravou lá na última turma de São Paulo, e foi muito legal, por quê? Porque ele mostra, digamos que exatamente a hipnose não verbal na sua melhor aplicação e na sua potência máxima. Então, vai ser bem legal. Vânia, muito bem-vinda. Deixa eu adicionar aqui os colegas, vou adicionar aqui o colega, o Rafael, que está nos acompanhando. O Rafael... Boa noite, pessoal. É aqui de Porto Alegre. O Rafael está trabalhando nos streets, né, fazendo street hipnose todo final de semana. Já foi meu aluno no presencial. E aí, Rafael, o que você espera da hipnose não verbal? O que você espera? Qual que foi o principal, digamos, a principal diferença na tua hipnose de rua depois que você começou a usar a hipnose não verbal? Bom, boa noite, pessoal. Eu já fazia hipnose de rua, fiz o curso com o Alberto e comecei a praticar num grupo que tu me passou, do pessoal daqui. Uhum. E a principal diferença que eu notei foi uma percepção mais acurada das expressões, do olhar, da linguagem corporal dos candidatos. Ficou mais fácil entender assim o que está acontecendo, ficou mais fácil de ler o candidato, até para poder fazer as induções, para poder perceber o momento certo de fazer as sugestões. Porque, queira ou não, uma indução de choque, né, não deixa de ser uma indução não verbal. Nem toda indução não verbal ela é de choque, né, obviamente, a gente fala que hipnose não verbal é uma comunicação não verbal, mas a indução de choque é uma indução não verbal, então a gente tem que ter muito essa sensibilidade, a gente chama de acuidade sensorial para poder lidar com os sujeitos. Eu vou adicionar aqui também um outro colega, o Gabriel. O Gabriel ele já está começando agora conosco na hipnose. Muito boa noite, Gabriel. O Gabriel é meu aluno do online, né, do curso de hipnose clínica, e ele está pensando em fazer o presencial de hipnose não verbal, o presencial não, online, né, de hipnose não verbal. Fala aí, Gabriel, te apresento para o pessoal. Eu não sei se estão me ouvindo. Eu estou te ouvindo, pode falar. Ouvindo sim. Ah, tá, que eu estou pressionando aqui no microfone, estou no celular. Então, boa noite, galera. Eu sou o Gabriel. Sou de Santa Catarina, São Joaquim, cidade mais fria do Brasil. Pois é. E tenho, assim, praticado o trabalho nos finais de semana com grupos de imersão de inglês, aqui no Snow Valley, que é um parque de aventura. E eu já aproveito e já hipnotizo a galera. Eu sou professor de filosofia e na sala de aula também estava praticando. Eu fiz o curso com o Rafael Carvalho, lá em São Paulo, dia 5 e 6 de agosto, agora passado. E já tive fazendo uns outros cursos também, online. E apliquei na prática e tem dado certo. E me diz uma coisa... O que me chamou a atenção... Oi. Eu te perguntar isso, o que te chamou a atenção, qual que foi a tua curiosidade dentro da hipnose não verbal, o que te chamou mais a atenção? Olha, vocês sabem que na hipnose clássica tem as pessoas que são mais resistentes. E que pode usar o racional e bloquear o processo. Então, até então eu não sabia da não verbal, eu nem sabia da existência, mas aí quando a gente está na hipnose, a gente vai pesquisando muito, né? E me chamou a atenção essa questão que você não passa pelo córtex pré-frontal, pelo racional, para chegar na indução hipnótica, né? Isso aí eu achei interessante. E o outro fator é o transe, um transe mais profundo. O interessante, Gabriel, enfim, com relação à hipnose não verbal, vamos pensar primeiro na questão envolvendo terapia, né? O Rafael está mais na hipnose de entretenimento, você, acho que tem o objetivo de trabalhar, né, com a hipnose clínica, correto? Quando a gente pensa na terapia, assim, a hipnoterapia é uma terapia com hipnose, ou seja, a gente vai utilizar da hipnose para potencializar os resultados dentro de um protocolo, dentro de um processo, dentro de uma estratégia
que a gente chama de raciocínio clínico, para ajudar a pessoa a superar um desafio, superar que a gente fala sobre questões emocionais, questões, às vezes, que estão reprimidas, né, no passado. Interessante que, se o sujeito é muito racional, se é um sujeito que é muito crítico com relação a ele mesmo, ou ele se cobra demais, às vezes, numa hipnose tradicional, seguindo a linha, seja a linha ericksoniana, seja a linha da hipnose clássica, essa pessoa, como ela foi com a expectativa de ter uma experiência de estado, ou seja, de acontecer algo diferente no corpo dela, e eu posso, claro que atender ele com hipnose unicamente conversacional, só que o engajamento na terapia vai ser completamente diferente. Se eu consigo proporcionar uma experiência de estado de transe, dar uma sensação diferente para o sujeito, já se abre toda uma porta, né, para a terapia, para o engajamento na terapia, para o engajamento na própria hipnose. Eu mesmo, no passado, quando eu comecei a trabalhar, a estudar com hipnose, eu não tinha tido uma experiência de estado, né, hipnose com sugestão de entretenimento, nada disso pega comigo, mas, embora eu quisesse, tá? Eu queria, né, antes de eu ter a experiência de estado. Acontece que, na própria auto-hipnose, com relaxamento, enfim, eu conseguia ter alucinações interessantes. Aliás, adoro a prática de sonhos lúcidos, que, queira ou não, se baseia num processo de auto-hipnose, a gente pode utilizar para potencializar os resultados. Mas eu não tinha tido experiência de estado, porque eu estou sempre... Primeiro, eu estava sempre muito crítico quando alguém vinha me hipnotizar, analisando o que a pessoa está fazendo. E é difícil de desligar esse lado racional. E quando o professor, no meu contato com a hipnose não verbal, e o professor Giancarlo me hipnotizou com a não verbal, e eu me percebi sendo atraído por algo que não estava no meu controle, eu disse, nossa, me apaixonei por esse processo. E eu acho que o Rafael pode comentar um pouquinho também da experiência dele. Ixi, eu pensei que tinha caído. Da experiência dele também com a hipnose, porque o Rafael também é um sujeito extremamente racional, né? E ele sentiu aquela primeira porta se abrindo, assim como eu, né, com a não verbal. Fala um pouquinho como é que foi a tua experiência pessoal. Eu tive bastante resistência com a questão da hipnose verbal. Não sei se é por questão de ansiedade ou por outras questões assim. No início, eu praticamente não sentia nada, basicamente nada assim. Hoje, eu até consigo alguns experimentos, algumas situações, mas elas não estabilizam ainda, não sei o porquê. E eu tinha problemas com essa questão da parte verbal. Talvez eu não conseguisse, por causa da ansiedade, assim, de saber o que vai ser o próximo passo e tal, ficava, tá, vamos ver agora, vai ver agora. E eu quis passar pela experiência da não verbal. E eu falei pro Jean, eu quero que tu faça comigo a rotina e tal, para ver como vai ser a experiência. E eu achei muito, assim, é muito transformador, porque é algo que é feito no teu corpo, que tu perde, assim, aquela sensação. Tu perde... O que aconteceu comigo? Eu estava num momento passando por um processo que eu achei que eu tinha, por assim dizer, o controle do corpo, mas em determinado momento eu percebi que eu estava um pouco travado. Então, assim, quando eu senti... o Jean fez uma rotina comigo, assim, que ele me empurrou. E no momento que ele me empurrou, eu, até por causa da prática de jiu-jitsu e tal, eu teria o instinto de botar um dos pés para trás. E eu não consegui. Parecia que o pé parecia que eu estava todo travado. Quando eu me dei conta, assim, eu estava olhando para a parede, quando eu me dei conta, eu estava olhando para o teto. E aí eu fui ver o que tinha acontecido e eu estava perdido. Isso é sensacional, essa dissociação é realmente um processo de dissociação, é subproduto do transe hipnótico, essa dissociação do ambiente, né? E é isso que é a hipnose não verbal, só que é um processo de comunicação. A gente vai buscar, às vezes a gente vê
Agora mesmo estava conversando com um cliente que estava querendo vir na terapia, não sei se está assistindo a nossa live, que eu convidei ele para vir aqui, na live também. Eu digo assim, cara, na terapia, aí a pessoa me perguntou, né, se eu fazia o tal do toque de Charcot, né, que foi o que eu fiz com o Rafael, mas antes, através de um processo de comunicação não verbal, né? Tem um momento certo, né, um momento que a gente vai poder fazer isso, e claro, tudo isso a gente analisa em profundidade no curso. Mas aí a pessoa perguntou, você faz o toque de Charcot? Eu falei, não, na terapia, o meu objetivo é te ajudar numa mudança. Eu vou, e aí eu quero compartilhar com o Gabriel essas ideias também, não sei se já chegou nessa aula, eu não cheguei, eu esqueci de olhar o teu andamento lá no curso, mas se eu vou atender um cliente, eu vou utilizar a melhor abordagem para ele naquele momento. Então, eu parto do princípio que um cliente no presencial, porque a hipnose não verbal, ela tem a sua máxima utilização no presencial. Eu até posso utilizar alguns elementos da hipnose não verbal de forma online, como a gente está usando aqui mesmo a comunicação, o próprio olhar hipnótico, mas eu estou perdendo muita informação. Então, se eu fosse hipnotizar o Gabriel aqui agora no momento de forma não verbal, eu estou só vendo o rosto dele. Então, eu tenho muita perda de informação não verbal. Eu não sei se o pé dele não está se mexendo enquanto eu estou falando com ele. Eu não sei se a ponta do dedo dele se mexeu. Então, por isso que é algo que a gente é ideal utilizar no presencial. Mas eu digo assim para os meus clientes e meus alunos, a gente vai, num processo de mudança de terapia, eu vou partir de 3 pilares, ou que até o Alberto Delisola que trouxe essa ideia, que a gente chama de tripé terapêutico. Tu chegou a assistir já sobre isso, o Gabriel, lá no curso? Já chegou nesse ponto? Não estou lembrado. É uma das últimas aulas. O que acontece? Eu vou ter técnicas que eu vou trabalhar com a pessoa, que são na linha que a gente chama de psicoeducação. Eu vou ensinar ela, como realmente um professor, explicar por que aquilo acontece e sugerir mudanças. Por exemplo, a gente está falando de plano de fundo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre foco e motivação. Né? Se eu, por exemplo, dormir mal e acordei quebrado, eu não vou ter motivação nenhuma. Não adianta. Eu preciso ensinar o meu cliente que é importante ele dormir bem para que ele consiga superar aquela mudança. Então, se eu estou com um comportamento, estou desmotivado com o meu dia a dia, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer para ele, olha, é importantíssimo você melhorar o seu sono. Mas para melhorar o seu sono, você também precisa mudar durante o dia. Você precisa colocar algum exercício, você precisa se expor ao sol, você precisa ter rotina. Então, principalmente adolescentes, eu digo assim, se não tiver rotina, o nosso corpo, o ser humano gosta de rotina. A rotina diminui a ansiedade. Então, se eu tenho rotina e a minha rotina é previsível, eu começo a poder dormir melhor. E se eu consigo dormir melhor, eu já acordo no outro momento. E tudo isso não tem nada de hipnose. Eu até posso usar elementos de auto-hipnose para fazer ele dormir melhor, enfim, mas isso é só ensinar como é que a nossa mente funciona. Agora, se eu não dormir bem, eu acordo com a minha mente extremamente alerta, tudo pode me irritar, tudo pode me estressar, estou acumulando cortisol, a gente está falando em uma máquina biológica, o ser humano é uma máquina biológica, né? Então, eu preciso fazer a minha máquina funcionar da melhor forma possível. Então, o primeiro pilar é a psicoeducação. Vou explicar por que está acontecendo aquilo, né? Ou sugerir mudanças para que a pessoa melhore. O segundo pilar são as chamadas técnicas de reenquadramento. Ou técnicas que, como a própria PNL vai utilizar técnicas de reenquadramento, ou seja, de dar um novo olhar para aquilo que aconteceu. Então, a hipnose, as técnicas envolvendo a hipnose conversacional, elas vão muito nessa linha do reenquadramento. Ou seja, a gente fazer com que a pessoa veja aquele fato, ou veja aquela situação, sob um novo olhar que esteja desprendido
da provocação, da autocrítica, e é isso que a gente faz com a hipnose conversacional. Só que tem um terceiro pilar, que são as técnicas expositivas. Então, a hipnose não verbal é uma técnica expositiva. A regressão por emoção ou um evento específico é uma técnica expositiva. Que é jogar a pessoa direto no problema para ela lidar e desativar é uma técnica expositiva. Então, a dessensibilização sistemática, aproximações sucessivas é uma técnica expositiva. Então, a gente tem uma questões que a hipnose não verbal se encaixam como uma luva, que são as questões que envolvem uma situação que não tem um gatilho, ou uma situação que existe um gatilho emocional, mas que o sujeito não está conseguindo lidar com aquilo. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai, num ambiente controlado, permitir que ele expresse essa emoção. Eu vou me comunicar, e aí entra aquilo que o Gabriel falou no início da live, eu vou me comunicar num nível abaixo do racional. Eu vou me comunicar num nível mais primitivo, porque essa emoção está disparando no nível primitivo, no nível mais animal, né? A gente fala de hipnose primal, num nível mais do mamífero, daquele estímulo que está alterando a minha química e que não estou conseguindo ter controle. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, e aí eu quero comentar, tanto com o Rafael, quanto com o Gabriel, e com vocês que estão aqui acompanhando a live, sobre esse processo. Então, esse é o típico caso de hipnose não verbal em que eu utilizaria de cara quando o sujeito chegasse aqui na minha sessão. Então, as pessoas sempre perguntam, né? Dá para fazer hipnose não verbal sentado? Claro que dá, pessoal. É processo de comunicação não verbal. Agora, claro que, por outro lado, se eu penso em potência máxima, a queda do sujeito, ela amplia e aprofunda o transe. Deixa eu compartilhar com vocês aqui esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo aqui de ladinho. Se quiserem falando complementar alguma ideia aí, fiquem à vontade, tá, pessoal? Essa aqui... Oi? Tu quer falar alguma coisa? Eu quero ver o vídeo. Tu quer ver o vídeo? Para! Vai dar uma... Como é que é o nome daquele que tinha? João Kleber. João Kleber, né? Para tudo. Só depois do comercial. Depois agora do intervalo comercial. Pessoal, esse é um vídeo daqueles que são, eu digo, bem intensos. A versão completa está disponível para todos os meus alunos do curso online de hipnose não verbal. Inclusive, todos os processos a gente tem buscado gravar, os processos que são feitos em público, claro, durante os nossos treinamentos. Então, eu tenho gravado tudo, e tudo isso vai lá para o EAD. Então, a gente está com um volume, eu estou até com uma sobrecarga de trabalho, porque o Rafael até esse dia me cobrou, aquele processo não está lá ainda. Por quê? Porque eu cuido para trabalhar bem a qualidade da imagem, trabalhar a questão do som, e cada edição desses vídeos demora um tempinho de processamento, mesmo tempo de máquina. Mas a ideia é a gente chegar a 100 processos ainda dentro desse ano. Então, já tem um material para 100. Então, imagina, vão ser 100 hipnoses de processos de tratamento feitos das mais diversas formas. E vocês vão ver que, embora a estratégia seja a mesma, nunca é igual. Então, bora lá. Começou bom, né? Eu vou só dar um preâmbulo para vocês sobre esse processo. O colega, ele estava tendo uma emoção reprimida, né, com relação a um evento que aconteceu com ele, e que ele conscientemente foi injustiçado, digamos assim, e isso represou algo dentro dele, embora ele soubesse, através da própria terapia convencional, da hipnose convencional,
ele não estava conseguindo liberar e expor esse tipo de, essa sensação. Essa emoção, no caso dele, foi um misto de emoções, e vocês vão ver agora aqui no vídeo. E aqui eu estou fazendo alguns processos, né, de hipnose não verbal, que depois eu vou ir comentando com vocês. Então, aqui nesse processo, eu estou fazendo uma técnica que eu trago exclusiva para os meus alunos, que é a técnica da ponte emocional. Tá? O pessoal pergunta desses sons. Pessoal, hipnose não verbal é uma comunicação desprovida de contexto lógico. Eu vou utilizar sons, pode ser até um tanto quanto exótico, que não tem significado aparente para mim, mas para o sujeito tem. Porque eu, ao longo do processo, eu vou me comunicando, utilizando sons, toques, utilizando a minha própria presença, meu próprio o olhar hipnótico também faz parte, né, para poder explorar qual estímulo causa maior resposta emocional no sujeito. Partindo para alguns toques nessa região que tinha maior ativação. No curso a gente fala sobre onde ativa cada emoção, a gente pode explorar para colocar ela para fora. E esse processo que a gente chama, isso é a acumulação de tensão. Eu vou gerando até chegar no pico, mas de maneira, que nem eu digo para vocês, de maneira controlada, porque é o sujeito mesmo que está fazendo o processo. Eu estou só dando o caminho para ele. Está acelerado o vídeo, tá, pessoal? É um processo de quase 20 minutos. Percebo que a gente tendo contato com o sujeito, a gente tem uma gama muito maior de estímulos para poder utilizar. Posso utilizar também outros sons ali, então eu comecei a bater. Estou muito consciente. Claro que não são sons aleatórios, sabe? Tudo deve ser uma estratégia. O pessoal que aprende, para você que não te afinar aquilo que eu vou o Giovanni estava aí no chat, que está aí ainda. O Giovanni estava lá, o vídeo. Então não sei se não é o Giovanni que está.
agora o relato do colega sobre o processo. Normalmente, quando o processo termina, a pessoa normalmente abre os olhos e busca o hipnólogo. Eu não vou falar assim, porque como vai ficar gravado, sobre uma questão que o Rock me trouxe, que envolvia uma injustiça que foi feita contra ele, né? E isso teve consequências, estava causando uma raiva interna, né? Uma raiva que estava reprimida com relação à injustiça e também um medo, né? Com relação a possíveis futuros eventos. Como é que foi a tua experiência dentro aqui desse processo que a gente fez juntos? Tu teve imagens, foi só sensações? O que... Eu tive as imagens que dispararam nisso. Uhum. E na época eu não pude me defender. Ninguém escutou. Foi dado ouvidos à tua versão, ao teu lado? Não falar nada e qualquer coisa que eu falava, mais ainda, então eu saí do evento sem poder falar, sem poder me defender. Mas é que durante tu então teve uma regressão nesse processo, foi mais ou menos isso? Sim, até esse momento, aí depois eu conversei muito com a situação. Veio algum insight para ti com relação ao que tu precisa mudar? Eu conversava comigo, depois de algum tempo, significando isso, então eu consegui falar com o teu eu do passado. Enquanto aquilo foi injusto, e depois de falar o quanto aquilo foi injusto, eu consegui perdoar e agradecer, porque teve as consequências que me trouxeram até aqui hoje. Isso me deixou em paz. Eu acredito que eu consegui falar. Vocês viram que teve um momento ali que ele teve de compreensão, né? Isso também é bem comum a gente ver em casos que envolvem uma ressignificação feita. Isso é bem hipnose autêntica, né? Uma ressignificação feita por ele mesmo de um processo que conscientemente ele sabe, mas que a emoção que estava no passado vive, né? Estava reprimida e que ele não tinha acesso. Então ele fez essa negociação, né? Essa nova visão. Está te sentindo bem agora? Gostou do processo? Bastante. Palmas pro Rock. Obrigado. Então, não sei se o Gabriel, esse processo, obviamente, o Gabriel não tinha visto, porque isso aqui né? Tu entendeu, Gabriel, com relação a em que momentos a gente pode utilizar a hipnose não verbal e, por exemplo, nessa situação, ela tem um impacto tremendo. O sujeito sai se sentindo bem da sessão, porque isso é um outro grande problema das regressões. Por quê? A regressão por emoção, por exemplo, eu vou levar o sujeito num evento passado e eu vou insistir para ele reviver aquela emoção e eu vou intensificar aquela emoção. Só que se o sujeito não estiver preparado para reviver aquela emoção, a gente corre o risco de ter uma piora do sintoma. E o sujeito sair da sessão pior do que ele chegou. E eu acho que o Rafael até já presenciou casos, né, aqui no curso de hipnose não verbal, de pessoas que passaram por regressão, né, e claro que a regressão é uma ferramenta excelente, mas ela apresenta riscos, e saíram pior do que chegaram. E quando a gente faz um processo de hipnose não verbal, por ele ser muito mais autêntico, eu levo o sujeito numa experiência dele que muitas vezes ele nem tem consciência da história, porque estou lidando só na ativação do corpo. Unicamente na ativação do corpo. E isso torna ela, de certa forma,
mais segura, porque, embora seja também um método catártico, ele só vai expressar aquilo no momento que ele precisa. Nem todos vão ter catarse, nem todos vão ter lembrança da memória, mas a experiência, ela é singular, ela é realmente sempre singular. Não sei se o Rafael quer comentar sobre alguns processos que ele já viu aqui pessoalmente. A gente presenciou, né? Eu fiz mais de uma edição do curso e presenciei diversos eventos, desde o início da indução, em que quando a pessoa entrava no transe, por assim dizer, o Jean não prosseguia com o processo, então a pessoa não entrava nesse momento de catarse, até pessoas que não eram para ter entrado e emergiram, assim. Então, teve diversos casos. E eu lembrei agora de 2, eu não recordo os nomes dos candidatos, mas foram bem intensos. É bom nem falar o nome, mas... Então, assim, exposição da esclera do olho, movimentos do corporais, assim, de travamento, catalepsia muito forte. Então, ficar com os braços para cima, assim, de um tempo bastante... que uma pessoa normal estaria cansada de ficar, sei lá, 5 minutos com o braço para cima, exatamente na mesma posição. Então, o braço não ficava alterando, assim, como quando a gente faz isso de forma voluntária, tu acaba tendo movimentos, assim, e a pessoa ficava parada, assim. Dava para notar a transição de um estado de pensamento para o outro. Dá para notar, assim, a pessoa agora está enfrentando alguma coisa, agora ela está resolvendo, agora já está resolvido. Né? Fica bem evidente os ciclos acontecendo. É bem, bem interessante de se ver, assim, e não se sabe assim, o que cada um vai fazer. Não tem que ter uma certa experiência, tem que ter estudado um pouco para entender o que está acontecendo, porque cada processo é diferente. O pessoal que tá no curso online, ele tem que ver que é o seguinte: a gente vai ter a teoria, né? Então o Gabriel, se vir a começar o curso, ele vai ter a teoria e tu vai ter os exercícios. São a parte básica, eu tenho 14 exercícios que são a fundação para você operar de uma forma segura e eficiente a hipnose não verbal. Agora, você precisa, que bom que tu tem a oportunidade com várias pessoas, né? Você precisa ir lá e colocar em prática, né? Que nem vocês dois são do jiu-jitsu, né? Eu posso ver um monte de aula online do jiu-jitsu, mas se eu não for lá no rola com alguém, não vai acontecer nada, não adianta, eu tenho que sentir, eu tenho que ter a força, eu tenho que sentir a alavanca, e a hipnose não verbal é a mesma coisa. Eu tenho que me conectar, né, com a pessoa, não tem nada de místico, de esotérico, pelo contrário, eu às vezes até perco o aluno, né, porque eu vou muito direto ao ponto do que é hipnose. Então, hipnose se pressupõe, desde que foi criado esse nome, uma prática baseada em evidências acadêmicas, e evidências acadêmicas do momento, né? Eu não estou falando de evidências que foram refutadas há mais de 300 anos. Só que, uma vez que tu entende esse processo do que está acontecendo no corpo e tu consegue influenciar o sujeito e gerar mudança no corpo dele através da sua estimulação, o mundo assim da hipnose ele se abre de uma outra forma, porque quanto mais tu praticar, mais difícil vai ficar tu separar as hipnoses. Porque tu vai te tornar o terapeuta, o Gabriel, terapeuta. Porque tem toda a tua base teórica, todos os cursos que tu já fez, né? Mais toda a tua experiência e o perfil das pessoas. Então, a gente estava falando de motivação e estudo. Estratégias. O Rafael também faz parte da Mensa, né? Trabalha muito com essas questões envolvendo a própria mente. Cara, estratégia, só que às vezes tu vai ter bloqueios, por exemplo, o branco, né? A gente chama, né, o branco. O branco é excesso de ansiedade. Tu vai lá e tu simplesmente bloqueia. Aliás, cara, esses dias, e mesmo a gente sabendo, eu esqueci uma senha, cara. Mas uma daquelas senhas, assim, que não podia ter esquecido.
E aí, a recuperação da senha tava com o celular velho, meu. E aí, cara, como é que faz? Aí eu digo assim, cara, eu já repeti essa senha tantas vezes, e não é uma senha muito longa, muito louca, mas eu normalmente uso o gerador de senha, né? E eu repeti tantas vezes, e eu digo, cara, não é possível que eu esqueci. E eu sabia uma coisa, quando eu errei a primeira vez, eu tinha que diminuir a ansiedade. Eu já quer saber? Larguei de lado, esperei uma semana, aí eu precisava acessar aquele projeto que estava lá, eu simplesmente mudei o ambiente, sentei, fui lá e foi. Agora, se eu tivesse me cobrando, isso foi usar a hipnose, usar a estratégia para poder gerar um resultado diferente. Então, se eu estou me cobrando, se eu estou num estágio, né, estressado, num pré-prova, não vai dar certo. Eu vou esquecer tudo, eu vou... Se eu mudar minha rotina no pré-prova, né, o pessoal é muito comum isso, né? Aí muda a rotina no pré-prova. Não, cara, tem que manter sempre a mesma rotina. E é interessante, Gabriel, você falou sobre a questão das pessoas que não entram em transe, né? Todo curso, eu sou muito autêntico, eu digo para as pessoas, olha, quem quer ter experiência, vem aqui. Porque tu vai ter experiência. Tua experiência talvez não seja nesse nível que meu colega teve aí no vídeo, mas tu vai ter uma experiência. E o próprio Rafael teve presente num processo que a gente fez, que o sujeito disse, não, nunca fui hipnotizado, eu fiz o processo. Foi o processo mais longo de todos. Concorda, Rafael? Ele ficou mais de uma hora no mais processo. De uma hora inteira. E ele não sente, sabe, o tempo. Se perguntasse para ele quanto tempo passou, ele ia dizer, sei lá, 10 minutos. E aí o interessante é que aí ele abriu, saiu do transe, né? E ele me olhou assim e disse, nada aconteceu comigo. Eu disse, nada aconteceu contigo. Tu ficou uma hora em pé. E ele, nada aconteceu. Mas eu disse, tá aí, quando eu te toquei e tal. Não, tu não me tocou. Te toquei várias vezes. E aí tu vai ver no vídeo, tu tem esse impacto dessa dissociação, porque a tua mente podia estar em algum local, mas as coisas que estavam acontecendo ali, você já estava completamente dissociado. Claro que essa pessoa tinha me pedido só uma experiência, né? Não tinha um objetivo ali claro de terapia, porque quando a gente tem um objetivo, a gente vai adaptar a comunicação não verbal para extrair esses elementos do sujeito, né? Extrair isso. E o mesmo assim, o Rafael. Cara, quando tu vai lutar, vamos falar um pouco sobre motivação, foco e ponte ao futuro, por exemplo. Como é que tu usa no teu lado pessoal a hipnose, aí como um todo, dentro como estratégia? Eu uso muito essa questão até para tentar fazer controle de ansiedade, para fazer... não falo muito de dissociação, mas eu uso mais ou menos a mesma estratégia do túnel do tempo, que é imaginar a situação se afastando. Que eu acho que isso ajuda bastante. Mas também a hipnose em geral, não só a não verbal, ou melhor dizendo, não só a verbal, me ajudou muito porque eu tenho problema de reconhecer pessoas. Eu não guardo fisionomia. Então, isso me ajudou nesse processo de reconhecer, de notar esses sinais corporais, visuais principalmente, me ajudou de reconhecer para ter mais facilidade com isso. E para mim isso foi bastante importante, porque o uso dos processos em geral, principalmente processos de local seguro, é muito interessante também, ajudam nesse tratamento, assim. E já conversei com alguns colegas, inclusive, que fazem jiu-jitsu também, e eles quiseram fazer, até para campeonato, né? Fazer alguma rotina, algum procedimento. Só que o problema, eu tive algum problema com eles, porque o que eles queriam era um gatilho para não sentir dor. Eu falei, não, cara, isso não é a ideia mais inteligente para fazer num campeonato, porque tu vai tomar um armlock, tu não vai sentir dor, vou quebrar teu braço. Exatamente. Mas é interessante. Eu conheci um colega que já fez esse tipo de tratamento, o Joir, né? Ele falou que ele já fez esse tipo de tratamento e conseguiu resultados bons, principalmente com a questão da ansiedade. É muito interessante. E quando tu pensa num processo, até daqui a pouco num evento, numa luta, enfim, você
fazer aquele exercício mental, né, da ponte ao futuro, de planejar na sua mente como que vai ser a luta, como que vai ser os movimentos. Quando você chega lá, você já está fazendo pela segunda vez, né? Isso diminui muito essa ansiedade em campeonatos. Eu já lutei também, aposentado, mas eu utilizo muito no meu dia a dia com relação àquela motivação física. Por exemplo, nós estamos o Rafael já passou por isso, né? Eu também estou num processo de emagrecimento e estou atendendo pessoas também com relação a isso. E eu digo assim, tornar fácil fazer o difícil e tornar difícil fazer o fácil. E isso envolve muito o teu treino mental, né? Então, tu ir lá, né, fazer um treinamento físico num dia que não está legal, vai ser a tua reserva de psicológica, a tua reserva para fazer quando está legal. Então, só que você tem que focar e dizer, olha, quando eu chegar lá vai ser bom. Quando eu chegar lá, vai acontecer. E o mesmo eu faço com cada cliente que entra na clínica. Eu olho para a pessoa e, de forma não verbal, eu coloco a imagem no meu pensamento e digo, eu vou te ajudar. Você vai sair daqui melhor do que você chegou. E eu vou utilizar de tudo que eu posso, né, para poder trazer, né, realizar esse objetivo. Não sei se o Gabriel quer comentar um pouquinho mais sobre... Não sei se tem alguma dúvida também, eu tinha aberto para você assim, sobre o curso, enfim, se quiser falar, não só do não verbal, né, de hipnose como um todo, se tiver alguma dúvida, estou aberto aí. Eu queria te perguntar, vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou pressionando no microfone agora. Estou ouvindo bem. Tá tudo ok. Você mencionou que aquele senhor, ele já tinha feito uma prática de hipnose convencional, né? Qual? E não tinha chegado no... Qual pessoa? Aquele do vídeo. Não, do vídeo ele já tinha feito outros processos, vários tratamentos, né, de maneira geral. Mas de hipnose? Já tinha feito, sim, acho que de hipnose, ele já tinha feito curso de hipnose. E ele não conseguiu acessar o... Então, a questão toda é o seguinte, Gabriel. Cada vez, pensa assim, a gente tem algo que a gente chama de mecanismo de reconsolidação de memória. Tudo isso acontece toda noite, a gente faz essa limpeza, né? Então, a verdade é que as nossas memórias, a triste verdade, elas são mais falsas do que a gente imagina. E elas são mais frágeis do que a gente imagina. Então, se eu, por exemplo, lembro de algo que aconteceu no passado, a gente diz assim, no colégio que era bom, eu não tinha nada para me preocupar. Hoje eu tenho conta, tenho problemas, enfim, problema dor nas costas, tem um monte de pepino para resolver. Não, cara, no colégio tu tinha um monte de problema. Era o cara que queria te pegar na esquina, era a menininha que tu queria beijar e não te dava bola, era a prova que tu não estudou. Tu tinha um monte de problema. Só que à luz do adulto, quando olha aquelas memórias lá do passado, aquilo parecia ser relevante, mas para aquela pessoa naquele momento ela era relevante. E o mesmo acontece quando a gente tem gatilhos que são inconscientes. Por exemplo, eu vejo algo, alguém me fala algo que me ativa essa sensação. E às vezes a memória, esse episódio, ele está reprimido, né, por uma questão de sobrevivência mesmo. A evolução nos selecionou assim, né? E eu não tenho acesso àquilo, mas o efeito eu tenho acesso. Então, às vezes acontece da gente ter contato com a emoção, mas cada vez que eu tenho contato com a emoção, eu vou ter de uma forma diferente. E esse é o ponto que eu ia chegar. Então, todas as terapias têm a sua função, têm a sua utilidade. Então, daqui a pouco, o contato que eu tive com aquela emoção através da hipnose não verbal gerou uma mudança diferente da que eu tive, por exemplo, numa regressão, ou da que eu tive falando com o meu terapeuta. Porque quando eu falo sobre o evento, eu também trago aquilo presente, né? Mas a verdade é que se eu tivesse pleno acesso àquilo, eu já teria resolvido. Se ele está incomodando,
é porque eu não consegui resolver. A gente, claro, não fala nunca em cura com relação à hipnose. A gente fala, ou com relação à terapia, a gente fala em controle, em remissão do sintoma. Então, o meu objetivo é que tenha menores ocorrências dessa sensação. Claro que também não é um trabalho de sessão única, né? A gente faz um trabalho, lembra dos pilares, eu estou aqui na expositiva. Aí eu preciso ter o trabalho da psicoeducação, eu preciso ter o trabalho, talvez, do reenquadramento, embora nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a pessoa mesmo saiu do processo já com essas ideias, com esse reenquadramento, com o que a gente chama de insight, como se fosse... lembra daquele... Eu não sei se vocês vão lembrar daquele brinquedo, que era tipo uma lunetinha, que tu olhava, caleidoscópio, tinha uns vidrinhos, e a gente balançava, e ele mudava a imagem. É mais ou menos isso que a gente faz. A gente dá uma balançada e muda essa imagem. Só que, por que isso acontece, Gabriel? Porque, como subproduto desse transe profundo, eu tenho inibição cortical. Eu tenho maior resposta emocional, que eu não teria racionalmente conversando sobre isso. Então, quando eu tenho essa inibição, eu me torno mais emotivo, eu me torno mais animal, eu tenho acesso a essas emoções de uma forma mais pura. Então, por isso que a gente fala que a hipnose não verbal é uma forma de comunicar diretamente com essas emoções mais primitivas. E uma vez que eu permito esse contato, eu posso, de uma certa forma, trabalhar essa, o que a gente chama de modulação emocional, trabalhar essa emoção com várias formas de exposição, para que gradualmente eu me habitue àquela sensação, ou que eu extinga aquela sensação. Então, e é assim que a gente, claro que na área avançada do curso a gente fala, entra em mais detalhes sobre isso. Inclusive a gente fez já, eu tenho 2 processos gravados com a neurometria, né? Então a gente colocou o sujeito com equipamentos, né? Um equipamento médico, para medir justamente essa ativação simpática, porque quando o cara entra nesse processo de catarse, ele está tendo uma ativação simpática absurda, absurda. E depois, num certo momento, e isso é reação de luta e fuga, é toda a química que está associada a isso. Depois desse processo, a gente tem uma ativação parasimpática absurda. E isso a gente tem documentado com esse equipamento. E é engraçado que depois ela estabiliza, ela entra em equilíbrio. O corpo busca a homeostase, né? O corpo busca, só que pensa que cada vez que eu levo, que eu estimulo, então pensa que eu tenho uma zona aqui, né? A homeostase eu tenho uma zona. A câmera está cortadinha. Eu tenho uma zona que eu posso trabalhar, que é a minha homeostase. Só que, se eu expando um pouquinho esse limite, ou seja, saio dessa zona confortável e expando, cada vez que eu bato no pico e volto, eu expando essa zona. Né? Então, isso que é uma forma de dessensibilização. Por isso que a gente fala assim, prestando alguns conceitos, a gente leva o sujeito lá na zona alostática, ou seja, no limite por um tempinho, né? A gente vai fazer estimular ao máximo, sair dessa zona, e depois a gente joga de volta. Só que cada vez que tu faz isso, eu vou me habituando com aquela emoção, de forma que ela já não tenha mais aquele impacto. Claro que quando a gente faz um fluting, né, que a gente chama de inundação, é jogar o cara direto, né, no limite dele. Tem pessoas que vão melhorar e tem pessoas que vão se traumatizar profundamente. Né? Então, é aquela coisa de jogar o cara na beira do lago lá para ele perder o medo de nadar, e o cara se afunda, se afoga e criou um outro trauma. Mas o corpo gosta disso. Tanto que a gente paga para ter essa emoção de forma segura. Eu pago para ir lá na montanha-russa. Eu pago para ir no cinema para sentir medo. Porque é bom a gente essa consequente desativação, né, simpática, e essa ativação parasimpática, ela é legal. A gente gosta disso. O que a gente não gosta é quando a gente não tem controle. Né? Então, e é isso que a gente faz com a hipnose não verbal, com a hipnoterapia, de maneira geral, é entregar de volta o controle para as pessoas, né, daquilo que está incomodando.
essa ressignificação que você falou que ele ressignificou no caso ali, você só fez os estímulos isso já é e ele mesmo cortical. Isso já é processo cortical. O que acontece? Pensa que a interpretação da experiência ela é construída por ele. Tá. Na hipnose não verbal, eu não me preocupo com isso. Eu não vou me preocupar com contexto histórico, contexto do ambiente. Eu não me preocupo com isso. Eu estou me preocupando unicamente com a emoção que ele está expressando. Emoção básica. Se é raiva, se é tristeza, se é medo, né? Se é um espanto, uma angústia. Eu estou lidando diretamente com essa emoção primitiva. Então, a história já é um pós-processamento da experiência. Depois que eu tive a experiência, eu busco explicar essa experiência. Então, ele foi exposto a uma experiência, né? Essas memórias traumáticas, elas estão em áreas muito proximais da nossa amígdala, então ele recupera por uma questão de sobrevivência, e depois que ele tem contato, ele vai fazer... Cada pessoa vai fazer de um jeito, tá? Tem pessoas que não tem nenhuma lembrança visual. Tem pessoas que depois, né, do outro dia, durante a semana, me mandam mensagem: olha, cara, tive um insight agora, quando a gente fala de insight, caiu a ficha, né, o momento eureka, né, digamos. Eu tive uma ideia com relação a isso. E às vezes tu precisa só de uma ideia para mudar, né? É incrível isso também. Às vezes eu preciso só ter esse insight para fazer uma mudança na minha vida. É algo que alguém me falou, ou às vezes é algo que veio na terapia. Por isso que eu digo que nem sempre vai vir naquele momento. Daqui a pouco, quando tu está mais relaxado, está num outro contexto, pode vir essa mudança. E, por exemplo, teve um caso também lá de São Paulo, que eu dei uma experiência para a pessoa, eu não tinha nenhum objetivo terapêutico, mas só pela experiência, depois ele me relatou assim: cara, sumiu do nada uma compulsão que eu tinha por doce. Aí eu vou explicar como, né? Foi um insight que veio. E a gente nem estava trabalhando isso. Tinha uma ansiedade, alguma coisa, ele teve contato com aquilo. Foi uma experiência legal para ele. E do nada mudou. Então, claro que durante o processo eu vou trabalhar os 3 pilares com o sujeito. Eu vou fazer um acompanhamento, eu vou fazer lá no curso de hipnose clínica, tem lá a última aula sobre a estratégia dos cards, enfim. Então a gente vai fazer um acompanhamento de todo o processo, porque eu quero que o sujeito veja a mudança. Então, não é só a hipnose, é mudar também o ambiente, é mudar decisões que ele toma, mas, sem dúvidas, dar a experiência de trânsito, tudo começou lá na experiência de trânsito que ele teve na terapia. Né? E você, conhecendo esses outros canais, a tua hipnose vai ficar muito mais eficiente, muito mais efetiva. Mais alguma consideração? Eu até comentei, né, que eu tenho os grupos, as pessoas, ali em sala de aula agora eu não faço mais. Mas lá é bem aberto, falo com as professoras, né? Vocês permitem fazer umas brincadeiras, assim. E da não verbal, eu acho assim mais punk, sabe? Imagina a pessoa, de repente, desmaiar para trás, que é uma coisa mais chocante, né? Ela está inconsciente, né? Mas tem algum perigo? Tem algum perigo nisso? Assim, vamos lá. Os riscos, vamos falar sobre o perigo da hipnose. Da hipnose como um todo, depois da hipnose não verbal. O maior perigo da hipnose é o hipnotista. Né? Então, isso que é a má intenção, a má índole, isso é o perigo não verbal. Agora, na hipnose não verbal, como em qualquer método expositivo, a gente não recomenda, assim como ir no cinema e ir na montanha-russa, pessoas que tenham problemas cardíacos, por exemplo, histórico cardíaco, e problemas que tenham histórico convulsivo, de convulsão. Porque ela pode, não que a hipnose vai fazer isso, mas ela pode disparar esse processo pela própria dissociação. E também pessoas que têm histórico de esquizofrenia. Porque ela pode disparar o quadro, mas ele já estava lá, ela não vai instalar. É que você, como hipnólogo, me perguntando, eu não quero, quando eu vou fazer uma apresentação numa aula,
disparar uma convulsão numa pessoa, entende? Então, não vou fazer isso com pessoas que têm esse histórico. Então, claro que num ambiente controlado até pode ajudar, viu? Só que no dia a dia não é recomendado. Eu tenho lá no curso também processos para você fazer de forma coletiva e para você selecionar, por exemplo, se quiser fazer só uma demonstração e dar a experiência do estado de transe para a pessoa, eu tenho um processo que eu faço que é um processo de seleção. Não que eu precise selecionar sujeitos que nem na hipnose clássica, mas se eu estou numa palestra, por exemplo, ou estou numa apresentação, eu quero fazer o mais rápido possível com o melhor sujeito possível. Então, eu desenvolvi um processo de seleção para poder selecionar dentro daquela amostra os melhores sujeitos para poder passar pelo processo. Agora, também é importante dizer, Gabriel, não trate quem não pediu para ser tratado. Então, se eu estou vendo que daqui a pouco num processo a pessoa... Se eu estou fazendo demonstração, eu vou colocar e tirar ela de transe rapidamente. Eu não vou deixar ela muito tempo ali, porque senão eu posso disparar um quadro terapêutico e aí eu não tenho informação para poder ajudar aquela pessoa e nem tem autorização, né? Então, aí eu vou interromper o processo. A gente tem lá várias maneiras de interromper o processo antes que se instale um processo catático. Agora, entenda que é da pessoa. Iria acontecer de qualquer maneira, poderia acontecer da pessoa estar ouvindo uma música no rádio e começar a ter isso, entende? Agora, o outro risco da hipnose não verbal especificamente, e vale para as induções de choque, é o ambiente. Então, eu tenho que tomar cuidado com o sujeito, eu tenho que tomar cuidado com o sujeito, por exemplo, se eu for colocar ele em transe e eu vou proporcionar a queda, quem é que vai segurar? Será que a pessoa que vai segurar sabe segurar? Será que eu consigo segurar ele sozinho? A gente tem uma aula específica só sobre isso, tá? Sobre como segurar, maneiras de segurar sozinho. Será que eu posso fazer só de pé? Será que se o sujeito perdeu o equilíbrio, o chão está preparado para receber ele? Então, vou ter uma colchonete, eu vou ter... Entende? Não vou fazer num piso frio. Eu vou estar com o ambiente preparado para poder fazer isso. Se eu não tenho ambiente, eu faço sentado. No meu dia a dia eu faço sentado, né, na clínica. Eu faço sentado. Então, esse é o risco, né? Então, do sujeito se machucar. Daqui a pouco a pessoa tem um problema no ombro. Vou fazer já direto deitada. Né? Não vou fazer movimentação movimentações que induzam a pessoa a nenhum risco. Agora, psicologicamente não tem. Tu está só se comunicando com a pessoa. Agora, para você, como hipnólogo, não é interessante, porque se disparou o quadro justamente na sessão, o que foi que aconteceu? Foi o hipnólogo, né? Então, por exemplo, eu não faço, embora tenha hipnose para grávidas, né? Processos específicos para controle de dor, para até hipnose para parto, eu não gosto de fazer técnicas expositivas com gestantes. É uma questão minha, não que não tenha risco. Não tem, mas é uma questão minha. Porque depois, qualquer coisa que saia do normal foi hipnose, né? Então, e não foi, né? Só que as pessoas fazem essa associação. Então, eu tomo muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, proporcionar um transe leve, né? A pessoa que é mais idosa também, daqui a pouco proporcionar um transe mais leve, não dá. Não fazer técnica expositiva. Então, os riscos são com relação à exposição à emoção, né? E físico. Legal. Né? Certo, meus queridos? Agora falando só para concluir, né, do jiu-jitsu ali, eu não sei qual é a faixa que ele tá, mas eu tô na branca e só levo bucha lá dos outros, né? O Rafael pode falar melhor sobre isso. Eu sou assim, branca, a galera é tudo azul, sabe bem mais, é mais pesado, sabe, né? E às vezes antes de sair de casa, aquele medo, mas eu vou lá, o que vai acontecer? Eu tô saindo de casa para ir passar trabalho, para levar sufoco. E aí o que eu fiz? Um dia eu tava deitado ali e tal, e fiz uma auto-hipnose no sentido de criei uma versão 2.0 minha, né? Criei a versão fodástica do Gabriel,
me imaginei fodão mesmo, dentro do kimono ali, lembrei de alguns caras assim, né? Tipo, me empoderei, senti aquilo ali, né? E percebi que antes de eu ir para lá, não senti mais nada. Não senti mais nada. Eu cheguei empoderado. Cheguei chegando. Isso foi uma coisa bem fácil. Eu só criei a imagem e me associei com ela, né? Não é nem a questão do local seguro. Eu acho que eu criei a 2.0 e me associei com ela. Agora eu imagino que tem um fundamento fazer isso, né? Com os faixa branca. Aí o Rafael pode falar mais sobre. Basicamente, o faixa branca é movida por força e ódio, né? Que é o que faz ele ser o faixa branca. Mas eu costumo, inclusive, ouvir isso, e é verdade que o faixa azul ele é um faixa branca com mais responsabilidade. Isso foi uma coisa que me ajudou a aceitar que isso é um processo. Assim como a hipnose, o aprendizado no jiu-jitsu é um processo. Tu não pode botar, como dizia minha mãe, os carros na frente dos bois. Porque tu tem que aceitar que é um processo de aprendizado. Controlar a ansiedade, controlar... E aí a hipnose, a auto-hipnose, principalmente, pode ser útil nisso, para controlar a possível frustração que tu pode ter. Porque isso pode acontecer. Então, o cara tem que entender que é um processo de aprendizado, isso leva tempo, todo mundo que está ali passou por isso, ninguém acordou ali sabendo raspar, sabendo montar, ninguém acordou sabendo. Ele apanhou muito para chegar lá, ele teve que ter um processo de conscientização, de disciplina, talvez um controle mesmo da própria ansiedade, e eu acho que isso aí é válido. O processo que tu falou, que o Gabriel falou dessa projeção é interessante também. Que é aquela história de eyes on the prize, né? Tu pensa assim, hoje eu tô aqui, mas esse cara que tá com a preta na cintura, 10 anos atrás, ele também estava aqui. Então, é um processo. Eu entendo, eu vejo muito isso. É uma caminhada, e tu tem que entender que aquilo ali tu vai ter que passar por isso, e usa as ferramentas que tu tem. Se tu puder usar uma ferramenta para ansiedade, uma ferramenta para um local seguro, para ponte ao futuro, vale tudo. Só não vale tu querer pular etapa, porque não vai funcionar. E depois usar uma auto-hipnose para controle de dor quando chega em casa. Não, isso é normal. Isso é normal. Ter um cetoprofeno em casa e fazer uma luva anestésica ajuda. Vai ajudar bastante. A luva anestésica, o balde de gelo. Meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Eu estou fazendo essas lives com os alunos, né, sempre pegando um mais experiente, alguém que está começando, justamente para poder ter esse bate-papo, falar sobre a hipnose, né, ensinar algumas ideias. Obrigado demais pela presença de vocês. E o pessoal que está acompanhando a live, quem quiser entrar no nosso curso online de hipnose não verbal, eu estou colocando o link aqui, e depois vai ficar no próprio vídeo, vai ficar na descrição, né? E vocês são todos muito bem-vindos. E eu vou ter curso presencial em Porto Alegre no final do ano. Rafael vai estar lá, me ajudando como monitor, nos dias 9 e 10 de dezembro. Valeu demais, pessoal. Brigadão, pessoal que ficou assistindo com a gente, pessoal que vai assistir depois, comenta aí sobre o que vocês acharam. E vamos lá, uma boa noite a todos, então. Um grande abraço. Obrigado, valeu. Tchau. Tchau, tchau.